Todo mundo aponta o dedo para a Rede TV, dizendo que ela é uma emissora ruim, que é a pior do Brasil. Hoje em dia ela anda bem apagada, sem muita relevância e com uma audiência muito, mas muito baixa, que muitas vezes beira o zero absoluto. Até que dá para entender, né, pessoal? A programação se resume em pegadinhas, fofocas, repercussão de polêmicas. As pessoas não querem simplesmente uma mudança, querem filmes, animes, séries, novelas. E o melhor, que esses horários vendidos sejam rifados da programação. Seria muito bom, mas infelizmente isso não vai acontecer por diversos motivos. É muito engraçado que querem cobrar a boa programação de um canal que muitas vezes não conseguiu fazer nem o básico, pagar os salários dos funcionários em dia. Os donos da emissora, Amilcar Idaleva e Marcelo de Carvalho, já tiveram até seus bens bloqueados por uma dívida astronômica. Provavelmente nós só teremos uma boa programação com um aporte de capital, caso contrário, vai continuar tudo do mesmo jeito. A rede surgiu no ano de 1999, querendo ser sofisticada. E olha, os donos realmente queriam fazer uma emissora sem baixaria e apelação. Porém, segundo o livro Biografia da Televisão Brasileira, imediatamente após a criação dela, eles descobriram que isso não seria possível devido a diversos problemas. A emissora era um caos, as condições de trabalho eram bem limitadas, eles não tinham equipamento próprio, era tudo alugado. E para piorar, a audiência não era lá essas coisas. Rapidamente, a mesma rede que prometeu ser um canal diferente mudou da água para o vinho. Eles baixaram o nível legal em busca da audiência. Muita gente não lembra, mas isso deu muito certo. Eles ganharam o Ibope, conseguiram até bater a concorrência. Em consequência, a emissora passou a ser identificada pelas pessoas como um canal de programas de gosto duvidoso, imagem difícil de apagar. E quem se destaca nessa história toda é um dos donos, Marcelo de Carvalho, que numa entrevista da época meio que tentou justificar isso, dizendo a frase: "O brasileiro não está interessado em assistir a ópera de Carlos de Fiore ou de verificar um estudo de isótopo." Ele falou isso se referindo ao nível cultural que algumas pessoas queriam para a televisão brasileira. Por um lado, até que ele tá certo. Afinal, o que dá mais audiência? Um documentário bem feito ou João Kleber fingindo que desmaiou ao vivo? Ô, João! Dizia ainda que dava risada das críticas e que elas vinham do espanto com o crescimento da emissora em tão pouco tempo, que era dor de cotovelo de quem é incompetente. Mas é o que acontece, eu sou humilde. Marcelo ainda dizia que a emissora não tinha nenhuma vergonha de ser popular e que sem audiência a TV quebra. Em uma entrevista em 2011, perguntaram para Marcelo quando ele achava que a rede tinha conseguido se livrar da imagem da emissora com programação trash. Ele falou que a partir do programa do João Kleber, que ficou marcado como baixaria, eles tinham procurado se desviar disso, porque se você fica com uma pecha de baixaria, as pessoas não querem anunciar. E daí não adianta a emissora ter muita audiência e não ter anunciantes. Ele disse ainda que quem paga a conta da TV aberta é o anunciante, porque ela é de graça para o público, e deu a entender que trash era legal. Na visão dele, o nível da TV brasileira era baixo por conta das próprias pessoas. A televisão aberta é para o sujeito que chega em casa cansado e quer se informar, se divertir e se distrair. Ele não quer estudar. Passar conceitos educacionais não é o atributo da televisão aberta. O cara chega em casa depois de 10 horas de trabalho, de saco cheio, com um salário baixo, a esposa brava, o patrão que pisou no calo dele. Você acha que esse cara quer ver aula de história? Ele quer dar risada, quer ver uma série bacana, quer ver o desfile de lingerie no programa da Luciana. Questionado se isso não era jogar pra torcida, Marcelo disse: "Então me aponte um tipo de programação que tenha um altíssimo nível e que dê muita audiência." Não tem. Ou me aponte uma outra fórmula para a TV ganhar dinheiro e que não seja pela audiência. Porque se você é um canal pago, você pode fazer um canal de nicho específico, porque esses canais têm fonte de receita, que são as assinaturas. Mas a pessoa não paga para assistir a Rede TV, ao SBT ou a Globo. Esses canais se sustentam com os anunciantes, que pagam tão mais quanto mais gente esteja assistindo. Essa é uma equação que não fecha. Se você tiver uma televisão cultural dedicada, ela corre o risco de ficar uma TV pesada, chata para o grande público. E se você não tiver audiência, você quebra.
porque não fatura. Se antigamente as baixarias da rede davam audiência, hoje em dia não dão mais. O que a emissora deveria ter feito era ter rifado da programação programas como TV Fama e, no lugar, ter colocado algum produto mais qualificado. Eles já tiveram Mariana Godoy Entrevista, um ótimo programa. No entanto, isso não poderia ter sido feito por um motivo simples. O TV Fama, bem ou mal, sempre trouxe um bom faturamento, assim como o Super Pop da Luciana Gimenez. Segundo fontes da revista Exame, o faturamento da emissora em 2012, por exemplo, seria inviável sem esses programas. A maneira de gerir a emissora foi apontada como pouco profissional por pessoas que trabalham lá. Apontavam que os donos retiravam recursos do caixa de acordo com as suas necessidades pessoais. Uma coisa que incomoda muitas pessoas é os horários vendidos. Amilcar Idalevo, um dos donos, perguntado sobre a venda de horários, argumenta que mesmo contra a vontade dos próprios donos da emissora, não existe outra saída para essa situação financeira. O argumento dele é que os anunciantes sempre colocaram muita verba publicitária na Globo e que as outras emissoras são obrigadas a dividir uma fatia pequena, e aí não dá para fazer frente às despesas operacionais e trabalhistas que eles têm. Questionado se era do seu gosto esse tipo de solução, D'Alevo simplesmente respondeu que não existe outro jeito. Já Marcelo de Carvalho, em entrevista ao Maurício Stice do UOL, perguntado sobre isso, respondeu que se não vender horário, ele quebra, que a emissora vai à falência. Então, como vocês viram, os donos da emissora alegam que a saúde financeira dela depende dos horários vendidos. Marcelo de Carvalho disse em outra oportunidade que muitas pessoas perguntam a ele por que a emissora não passa filmes como Os Vingadores e não faz novelas. E o argumento dele é o mesmo que D'Alevo dá para a venda de horários. Ele diz que televisão é capital intensivo, volumoso. Apontou que a Globo fica com muita verba publicitária. Disse que se o Brasil quisesse mais conteúdo, teriam que repartir as verbas, e que se caso a emissora tivesse esses recursos, a Rede TV, bem como as outras, teriam mais e também uma melhor programação. Por outro lado, esse argumento perde força quando lembramos que a Rede foi a pioneira nas transmissões em HD e 3D. Eles já chegaram a destinar mais de 60 milhões de dólares anualmente só em tecnologia, coisa que não faz sentido, afinal a programação é popularesca. Eu comi a meleca, que eu ia... Comi o quê? As dificuldades financeiras dela sempre estiveram expostas. Em 2013, segundo matéria da revista Veja, os funcionários acusaram a emissora de descumprir várias leis trabalhistas, não repassando os valores do INSS aos cofres da Previdência Social. Reclamavam do FGTS, da falta do pagamento por rescisão de contrato, acusavam o canal da apropriação dos valores descontados em folha de pagamento. Enfim, como a audiência tá muito baixa, eles fizeram algumas mudanças. De manhã eles criaram um programa novo para as donas de casa, chamado Bom Dia Você, que conta com a apresentação de Aline Prado e Eric Johnson. O programa começa com uma vinheta de centavos. O cenário é mega amador, mas o que salva é a Aline, que é uma excelente profissional, e Eric Johnson, que apesar de muito enérgico, consegue se destacar pelo bom humor. As matérias são até bem editadas. A audiência do programa, no entanto, é de chorar no banho, não consegue dar nem meio ponto. Muito provavelmente porque o formato não é lá muito diferente do que a concorrência já faz. Ou melhor, do que a Rede TV já fez. Eles já produziram programas como Manhã Maior e O Melhor Pra Você que não emplacaram, e parece que a emissora não aprendeu nada com eles. Ah, e o João Kleber continua por lá, fazendo aquele mesmíssimo programa chamado Você na TV, com um cenário que digamos que seja exótico. O programa leva ao ar casos supostamente reais de pessoas que querem revelar os seus segredos. Recentemente, eles alteraram o formato do programa, incrementando o jornalismo, prestação de serviço e aquilo que a Rede TV sabe fazer muito bem: fofoca. A mudança aparentemente dura pouco, já que o programa continua com os mesmos segredos absurdos de sempre. A audiência, adivinha, é baixa também. Nem faz sentido manter esse programa. Depois tem ainda o Vou Te Contar, da Claudete Troiano. Algo que chama atenção é que recentemente a Claudete andava fazendo as receitas num puxadinho lá fora dos estúdios, já que ela perdeu o espaço do cenário para o Bom Dia Você. Em alguns momentos fica exposto ao amadorismo
protagonismo da emissora, vou te contar, bom, não foge daquele tradicional e cansado formato de programa de variedades. A atração também marca uma audiência extremamente decepcionante. Uma lástima, pois Claudete é uma profissional muito experiente, tem muito a agregar à imagem do canal. O TV Fama ainda tá no ar e é até hoje o maior símbolo da Rede TV. Só que o Nelson Rubens tinha sido afastado e a Flávia Noronha tinha se demitido. Aí eles fizeram várias mudanças, trocaram os apresentadores, os diretores e a audiência caiu de forma vertiginosa. Tanto que agora eles trouxeram a trupe antiga de volta. No domingo a emissora ainda exibe o João Kleber Show, que é apresentado como um programa para toda a família, mas só tem pegadinhas picantes. Por incrível que pareça, eles ainda têm um ou outro programa interessante, como Foi Mal, apresentado pelo Maurício Meirelles, e o jornalístico Operação de Risco, que conta com uma boa audiência. O que mais destrói o canal, sem dúvida nenhuma, são os horários vendidos, que não só derrubam o Ibope, como desgastam a imagem da emissora junto aos anunciantes. Um dos únicos programas que ainda dá uma boa audiência e repercussão é o A Tarde é Sua, que passa de tarde a partir das 3 horas. O problema é que o programa fica isolado entre os horários vendidos. A emissora perde a audiência que consegue, ou seja, eles deveriam iniciar a recuperação a partir desse ponto. Essas mudanças podem até funcionar, mas a Rede TV vai continuar sendo pequena em todos os sentidos. É pouco provável que a rede tenha uma mudança radical se continuar pertencendo a esses mesmos donos. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Se vocês curtiram, deixe um gostei bonito aí embaixo e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tchau!